Como é que é esse negócio dentro de você, assim, do seu coração? Porque quando a gente vai falar, né, de carisma, de comunidade, até então dá uma impressão que é algo que eu nasci, uma característica, e ela tá ali, tá impressa na É o minha que você é alma, não sai pregado até nas mais. comunidades, né? É, eu quero pregar também, você não deixa de ser colo de Deus, enfim, né, Uhum. o que se diz. Aí como é que isso acontece dentro de você? Como é que você começa a perceber, cara, aqui não é mais meu lugar, Uhum. embora ame essa obra? Uhum. Eu tava falando disso agora, você acredita? Eu te mostro depois. Eu tava falando com um amigo meu que ele me mandou uma mensagem e falou assim: Clara, eu queria muito entender sobre comunidade, porque eu era de tal lugar e eu saí. Como que é esse negócio de carisma? Não sei o que. Isso que eu vou falar, eu aprendi também com o meu marido. Com o meu marido. Eu quero que você fale mesmo com base na experiência Na pessoal minha de vocês, experiência, entendeu? exato. É. Com ele e com o Hugo eu aprendi isso. Porque Porque assim, assim. eu tô dando essa ressalva porque alguém fala, teologicamente, não, Ai, eu quero saber da sua experiência. Vamos porque lá. assim, ó, uma vez que Fica o. quieto aí, fariseu. O Hugo já ensinou dentro da Colo de Deus, e a gente aprende também dentro da igreja, que a gente nasce com uma vocação, né? Teu filho, em nome de Jesus, nasceu com a vocação pra ser padre lá. Pois é. Vocês que acompanham ele no Veremos, Instagram, veremos. ele faz missa, tá? Toda segunda-feira. A gente nasce com uma vocação sonhada por Deus, né? Desde o ventre da nossa mãe, diz a palavra, a gente já foi sonhado por Deus, e Deus, ele me sonhou Colo de Deus desde que eu nasci. Tanto que, quando eu encontrei a Colo de Deus pela primeira vez pessoalmente, foi uma loucura na minha cabeça que eu falei, gente, eu nasci pra viver isso. Então, de fato, eu nasci pra viver aquilo. Entrei pra dentro da Colo de Deus como é que eu posso dizer? Ficou agora bem. Nos momentos mais Tinha deixado, difíceis da pô. vida. Foi combinado, velho. Foi combinado. Então eu entrei na estrutura, vamos dizer assim, sonhada, porque existe o carisma e a estrutura, né, local. Então eu entrei pra dentro da estrutura onde Deus, ele me sonhava, e ali eu vivia a plenitude de tudo que Deus tinha pra mim, que eu me converti, encontrei Jesus, encontrei meu esposo, encontrei tudo que eu tinha, meus amigos, meus padrinhos de casamento, muitas coisas. Quando chegou perto do tempo de eu sair, e que não foi algo sonhado por Deus, o motivo da minha saída foi porque começou desalinhamentos de ideias lá dentro, aonde eu não tava olhando mais pra um lugar e vendo que era um lugar que eu olharia, igual quando eu entrei, olhei e falei, eu daria a minha vida por isso daqui. Pelo como eu fiz, né? Eu dei a minha vida. E chegou um momento que eu comecei a ter um desalinhamento de pensamentos, a qual não era justo eu continuar num lugar onde eu não tava conseguindo mais dar a minha vida, até mesmo tentando. Então, não era nada de errado, nada de certo, era porque não tava um alinhamento mesmo de pensamento. E aí, eu comecei a ser... Eu não queria, eu nunca quis sair. E eu começava a lutar contra, era como se eu nadasse contra a maré, e tudo ia me impelindo a me tirar. Não dava mais, eu não conseguia. Até que no meu desligamento, né, foi uma conversa onde eu não tinha como ficar. Ou eu saía, ou eu ficava de espere, né, que é um negócio que hoje dentro da comunidade tem, que ajuda algumas pessoas que precisam de um acompanhamento de perto, mas também não tão perto quanto membro, né? Então, naquela época eu já tava tão doente que eu tive fobia social, eu tive crise de pânico, tudo que imaginar eu tive. Tava muito mal, então eu tava afastada também do meu ministério, o que me fez muito mal também. Então, eu já não tava me fazendo bem. Eu comecei a viver sempre indo pra igreja confessar, comungar, viver em estado de graça pra Deus me dar paz para exceder o meu entendimento, porque eu não tava entendendo. E eu comecei a ser empurrada, então eu já entendi que era vontade de Deus. E Vontade não, permissão, né? Se tivesse essa possibilidade de você, mesmo com todas essas dificuldades, esse movimento interior, ficar, você acha que você ia ter ficado mesmo? Eu teria ficado. Eu nunca saí porque eu quis. Erison, nunca foi, nossa, eu quero sair, me tirem agora. Nunca foi. Não deu mesmo pra ficar. Nunca foi minha vontade. Eu prometi pra Deus. Tanto que mal... Era independência ou morte, é Eu verdade. fico imaginando o mal que faria pra você perseverar numa coisa Não, amigo, tanto que eu estava doente, porque eu estava insistindo em algo que na época, quando eu O corpo tava reagindo já, né? Exato, então já não tava dando mais, então eu chorei várias vezes, foi crise. E na época eu tinha acabado de voltar com o Erison, e o Erison foi o que mais me apoiava a permanecer, por mais que muita gente diga o contrário. Ele rezava e eu falava que eu não tô aguentando mais, ele falava, você aguenta, vai até onde você consegue, ora, vê o que Deus tem pra falar pra você. E eu tava tentando mesmo, gente, mas não dava. Tentava e não dava. Aí quando eu saí, pra mim foi como se tivesse tirado meu chão. E eu falei, e agora? Porque É foi horrível aquilo essa que a gente. sensação, né? Foi aquilo que você acabou de falar. Eu nasci pra isso. É o meu carisma. Eu vivi, eu me consagrei a esse carisma. Eu me consagrei a Jesus por esse carisma. Eu prometi diante do altar do Senhor que eu daria a minha vida aqui pra sempre. Nossa. E agora? Eu não tenho como ficar. Eu não tive essa
oportunidade. Dá uma sensação, tipo, mano, tô negando o que eu falei, né? Exato. Eu não tive essa oportunidade. Deus me impeliu. Como que eu ia lutar contra o que Deus estava falando? Deus não me deu a oportunidade de você vai ficar. Não. Ou você sai, ou você sai. Eu não tava bem. Eu tava doente, né? E eu vi a obra andando, indo conforme tinha que ir, mas eu estava adoecendo. Então, algo estava de errado entre... Tem a Clara e a comunidade. Nesse meio, algo estava errado. O que tá acontecendo? E eu vi que era tempo de eu me desmembrar, né, pra eu poder me entender. E quando isso aconteceu do desmembramento, que eu lembrei de uma coisa que o Hugo falou, que a gente precisava, que é o lema da Colo de Deus, o ser mais do que ter, que eu precisava ser mais do que ter um lugar dentro da comunidade, que eu precisava ser mais do que estar debaixo de uma estrutura, e que eu precisava ser agora sem nada daquilo, porque é aí mesmo que eu ia ver o que era. E aí eu falei, mas como que eu vou ser algo longe de tal lugar? E Deus, ele me lembrou do que uma coisa que o Hugo falou, que mesmo que eu estivesse num leito de hospital, mesmo que eu estivesse com as minhas pernas paradas, meus braços parados, onde só os meus olhos mexessem, eu precisava ser colo de Deus, que foi algo que Deus me sonhou. Então, o ser colo de Deus pra mim é ser uma pessoa que faz aquilo que a Colo de Deus ensina, que é gerar uma geração de Pentecostes, trazer aqueles que estavam afastados da fé, e não vai ser eu estando dentro de um lugar que talvez não estava sendo legal pra mim na época, né? Que eu vou deixar de fazer isso que eu aprendi, que então, eles me ensinaram muito bem. Então tu ainda entende Colo de Deus? Sempre, pra sempre, até eu morrer. Eu achei interessante que até o discernimento dela pra sair o que acalmou foi o que ela aprendeu lá dentro. Exato. Não foi fora. Não, tudo que eu aprendi, hoje eu tô aprendendo outras coisas, mas imagina, eu fiquei lá 9 anos quase, então, 9 não, 8 anos, então tudo que eu aprendi lá dentro é tudo que eu sei. Então, hoje eu honro o carisma da forma que eu posso, estando de fora, que é, eu não deixo de fazer a minha regra de vida que a gente tinha lá dentro, que é a Lexio, né, o terço, às vezes eu esqueço, né, gente, a gente não é perfeito todo dia, mas às vezes eu esqueço. Mas fazendo a minha regra de vida, que é o que me abastece, não é por conta que eu saí de tal lugar, que eu não tenho mais a minha formadora. Hã? Não é um checklist. Exato, não é um checklist, é um lifestyle, que a Colo de Deus mesmo fala. É um lifestyle. Então, eu honro a vida do Hugo como fundador e o carisma, porque são aos dois que eu devo honra e agradecimento. Eu honro a vida deles e o carisma fazendo isso que eu preciso fazer. Então, eu sou muito feliz, sendo aquilo que eu tenho que ser, mesmo estando